Obrigada. Obrigada, gente. Muito legal estar aqui falando sobre esse tema. Vou voltar para Curitiba. Eu fiz toda a minha graduação, mestrado, doutorado na UFR, mesmo em comunicação. Agora estou na UFRJ, então é legal estar aqui, passando frio com vocês. Bom, a minha fala vai ser bem complementar à fala da Laura, porque, na verdade, ela vai para um outro caminho. A gente fez essa pesquisa, enfim, em parceria com o IN, elas, empresa Neymorta, enfim, o pessoal acompanha bastante esse tema através do monitoramento que a NetLab faz também. Já faz 4 anos que a gente faz esse relatório, então essa é a 4ª edição do relatório. E todos os anos a gente tem um tema que acaba sendo o tema principal para tentar medir, de certa forma, o debate sobre aborto nas redes digitais, né? Então, nesse ano a gente nomeou o relatório Proteger Nossas Crianças, PL19, nesse debate sobre aborto em 2024, porque tanto de um lado mais progressista quanto de um lado mais conservador, da proteção à infância acabou sendo a tônica. Então, só para dar uma visão geral, assim, esse relatório está disponível no site do NetLab, para fazer download, para quem tiver interesse em acompanhar. Ele faz um monitoramento multiplataforma do debate. Então, nesse ano, a gente olhou para debate em grupos principalmente conservadores, mas grupos políticos, de maneira geral, em WhatsApp e Telegram, publicações no Facebook e no Instagram. Na época que a gente estava fazendo esse relatório, ainda existia o CrowdTangle, que é uma ferramenta que possibilitava o acesso aos dados do Facebook e do Instagram. Agora essa ferramenta não existe mais. Meta Ads, que é a biblioteca de anúncios das plataformas da Meta, e o TikTok. Então a gente olha para, de maneira geral, enfim, vários aplicativos para poder ter uma noção do que motivou o debate sobre aborto ao longo daquele ano. Né? Próximo, por favor. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma das plataformas, mas bem breve, para não ficar muito... tanto dentro do WhatsApp quanto dentro do Telegram, tá no próximo slide, o que de fato enfim, predominou no debate sobre aborto no ano passado foi o período do PL 1904. Então, vocês podem ver no gráfico que a gente monitorou para esse tema, né? 709 grupos de WhatsApp, e das 22 mil mensagens com temas relacionados à palavra aborto, a grande maioria, né, 853, estão ali só no dia 17/6, então os picos maiores são em fevereiro, quando houve, logo depois da publicação da nota técnica do Ministério da Saúde, houve uma circulação de uma notícia falsa, dizendo que o Lula ia descriminalizar o aborto, circulou nesses grupos, e aí houve uma mobilização do debate, mas logo, enfim, o pico maior mesmo é em julho. Pode passar, por favor. No Telegram, a mesma coisa, os picos são muito parecidos. Isso, junto com o Facebook, que a gente vai mostrar depois, mostra que há, de certa forma, uma coordenação no que mobiliza o debate, que a gente está falando de grupos conservadores, majoritariamente. Os picos serem exatamente os mesmos significa, claro, que é um momento em que se está falando sobre aborto, mas principalmente que há uma coordenação do tipo de notícia que é compartilhada nesses grupos, ou seja, há uma mobilização desses grupos conservadores intencional mesmo, né? Pode passar, por favor. A gente faz também uma modelagem de tópicos, que é uma análise de aproximação semântica dentro desses grupos, para tentar entender quais são os assuntos predominantes, né, os tópicos que predominam nas mensagens sobre esse tema e como que esses assuntos se relacionam. Quando a gente olha para os grupos de WhatsApp, que é o verdinho, e de Telegram, que é o roxinho, a gente identifica que dentro desses grupos, a grande maioria das mensagens é de fato focada nessa movimentação a favor da vida, usando esse argumento sempre de que a vida começa na concepção, aquele argumento clássico de quem defende, de quem se posiciona como pró-vida, né, de que é contrário ao aborto. Mas o segundo tópico foi, de fato, articulações políticas em torno do PL 1904. Então, a questão do PL 1904, nesses grupos, foi principalmente muito reativa à mobilização contra o PL, né? Então, houve muita ação, tanto a questão das mobilizações na rua, quanto as mobilizações online, né? Então, por exemplo, na empresa Neymorta impulsiona o Criança Não é Mãe, aí eles criam o Bebê Não é Monstro, a partir de uma fala do Lula, dizendo que
mulher não pode carregar um monstro na barriga e tal, então aí vira o bebê não monstro. Então toda a mobilização no ano passado, diferente até um pouco do que a gente via nos anos anteriores, é muito em reação ao que era feito no sentido de defender a descriminalização, né? E o terceiro tópico no WhatsApp é ataques à esquerda. Então, essa personalização do ataque, né? Não só se defende a criminalização do aborto, se defende o PL 1904, como também existe essa personalização. Então, quem se posicionava contra o PL 1904 era imediatamente atacado. A gente viu algo parecido também no ano passado, no ano retrasado, durante a DPF 442, que todas as pessoas que se posicionavam a favor da descriminalização do aborto também viravam alvo de ataques nas redes sociais e nesses grupos principalmente. Pode passar, por favor. Então, só para dar a tônica do tipo de mensagem que era compartilhada, então também muito forte essa coisa da religião, né? Então, os grupos conservadores, está com bastante texto porque é o relatório, são os slides do relatório, então, né? Só para vocês terem uma noção mesmo. Mas sempre essa tônica da religião, essa tônica dos ataques às pessoas, de um apelo emocional mesmo, né? Então, esse é um trecho de uma mensagem, né? Seu voto pode ser uma aliança com o diabo. Se você votar numa pessoa progressista que defende o aborto, você vai estar se alinhando com o demônio. Então, sempre essa coisa de aproximação muito forte com a questão da religião. Em 2023, a gente via muita imagem da Rosa Weber com capa de diabo, com chifrinho, com rabo. Nossa coisa de aproximação mesmo do demônio com qualquer pessoa que se posicionasse a favor da descriminalização. Esse texto, por exemplo, daqui ao lado, que fala dessa coisa dos valores cristãos, foi compartilhado em 28 grupos e mais de 180 vezes. Então, as mensagens, elas circulam, as mesmas mensagens aparecem em grupos diferentes, tem essa recirculação. Próximo, por favor. Né? Essa coisa de atacar a mobilização, né? Não é uma mobilização de proteção às crianças, é uma mobilização pelo direito de matar a criança no útero da mãe. Essa linguagem muito sensacionalista, né? Assassinato intrauterino, assassinato do bebê no ventre da mãe. Elas usam muito o ventre da mãe como essa coisa sagrada, que deve ser protegida. Então, isso aparece muito. Fetos, imagens de fetos o tempo inteiro. Próximo, por favor. Essa aqui é uma rede que mostra um pouco como essas mensagens circulam. Então, a gente tem essa aproximação dos pontinhos grupos, e aí as linhas entre os pontinhos são os compartilhamentos das mesmas mensagens em diferentes grupos. Então, a gente olha para isso, essa rede é específica do Telegram. Então, isso mostra como há um grande bolo de mensagens ali no meio, isso significa que as mesmas mensagens circulam muito entre os mesmos grupos, né? Tem um pequeno grupo mais afastado e ao redor, mas é tudo muito parecido. Quando a rede é assim centralizada dentro de uma análise de redes, significa que há muita reprodução, muita repetição de conteúdo. Então a gente percebe, quando a gente olha, esses são os nomes dos grupos, né, dos canais do Telegram. A gente olha que existe, por exemplo, um grupo chamado Jair Bolsonaro, então, essa coisa de misturar sempre a questão da pauta política com a questão do aborto, então circulando bem dentro dos grupos mais conservadores, mais ligados ao bolsonarismo mesmo. Próximo, por favor. Pode passar. Então, a gente também faz uma análise, além de olhar para as mensagens, para tentar entender que tipo de site alimenta, né? Então, aonde essas pessoas estão se informando? Que tipo de link é compartilhado? Que tipo de site circula nesses grupos? Quando a gente olha para esses grupos conservadores, principalmente, existem conjuntos de tipos de sites, né? Então, a gente tem as mídias sociais, então, mídias sociais funcionando como fonte da discussão, então não é um site de notícias, são um link de um vídeo no YouTube, um link de um post no Instagram que foi feito por alguém e é compartilhado. Então, a maior parte dos links compartilhados vem de dentro de rede social, então a importância de ocupar esses espaços com discussão sobre o tema. Mas o segundo tipo é o que a gente categoriza no NetLab como junk news e desinformação, que são esses sites que não têm notícias, são sites que têm basicamente só conteúdo enviesado, conteúdo político, construído com essa perspectiva conservadora, então gazetabrasil.com.br, Pensador Livre,
que é um blog, na verdade, que até parou de ser alimentado. Acho que pode passar para o próximo, que acho que vale falar um pouco sobre isso. Mais um, por favor. Isso. Quando a gente faz essa comparação entre os sites mais compartilhados no Telegram e no WhatsApp, a gente percebe que, nesse ano, o site mais compartilhado no Telegram foi esse Pensador Livre, que justamente tinha sido também o site mais compartilhado no Telegram em 2023. Só que ele não é mais atualizado desde o final de 2023, ou seja, é uma reprodução dos mesmos. Então, não tem novidade no debate. Enquanto a gente está o tempo todo no campo progressista tentando se atualizar, tentando inovar, buscando novas estratégias, o campo conservador não precisa disso, porque a vida desde a concepção, aborto é assassinato, esses slogans sensacionalistas, eles são só reproduzidos, né? Não tem uma reflexão sobre isso. Então, acho que isso mostra mesmo como os mesmos argumentos seguem sendo utilizados. Acho que um ensinamento importante que vem disso é que a gente precisa encontrar formas de rebater esses argumentos, porque a gente inova, a gente pensa e algumas coisas funcionam, mas esses mesmos argumentos, eles continuam muito difíceis de responder, né? Então, acho que é um aspecto interessante para a gente pensar. Próximo, por favor. Então, esse outro slide também mostra isso. Isso é uma única notícia que foi compartilhada desde 2023 até outubro de 2024. Uma única notícia, que é esse título, né? O aborto é assassinato e é extremamente fácil provar isso. Esse é um texto desse blog Pensador Livre, e ele foi compartilhado majoritariamente ali em 2023, mas ele seguiu sendo compartilhado em 2024. Né? Então, enfim, realmente esse texto do viés de confirmação. As pessoas já pensam isso, elas acham esse texto que confirma o que elas pensam e elas seguem compartilhando porque elas entendem que isso, enfim, concorda com aquilo. Próximo, por favor. Por outro lado, quando a gente olha esses sites, eles têm pouca audiência, né? Eles circulam nesses sites, nesses grupos conservadores, mas eles não têm um impacto coletivo para além desses grupos. Quando a gente olha para os sites conservadores, para os sites com mais audiência, de fato são os sites de grande mídia. Então, é importante pensar também que a gente não pode esquecer de mobilizar esses sites quando se discute sobre aborto, né? Então, o Globo.com foi que mais, as notícias sobre aborto que circularam, que tiveram mais audiência foram do Globo.com e do UOL, que é um veículo que, inclusive, tem algum espaço para discutir a partir de uma perspectiva progressista, mas chama atenção também que entre os 25 sites com maior audiência, a gente tem 2 sites de junk news e desinformação, que são justamente a Revista Oeste e Terra Brasil Notícia, que são sites muito panfletários de agendas conservadoras, né? Então, mesmo assim, entre os 25 tem esses 2 sites conservadores, que tem muita notícia anticientífica mesmo, pautada em opinião, né? Que não dá nem para chamar de notícia no caso, né? São conteúdos panfletários. Pode passar, por favor. Esse gráfico também mostra essa questão da audiência, né? Então, a relação entre compartilhamentos e audiência. Então, chamou a atenção que, embora os sites sejam circulem pouco em comparação com sites de notícia mais clássicos, isso não significa que eles alcançam poucas pessoas, principalmente por conta dos grupos, né? Que a audiência da Globo é muito alta. Mas quando a gente olha para os sites de junk news, eles tiveram mais de 1,4 bilhões de acessos. Isso também não é pouco, né? Essa agenda conservadora, ela está, de fato, chegando a muitas pessoas. Próximo, por favor. Veio a Laura que apresentou coisas, né, o alcance do Criança Nem Mãe, eu estou aqui acabando com a moral. Essa rede, ela mostra a retroalimentação entre Telegram e o WhatsApp pelo YouTube, né? Então, que tipos de canais e vídeos do YouTube circulam dentro dos grupos de Telegram e WhatsApp. Então, eu trouxe isso aqui especificamente para mostrar o quanto esses canais bem panfletários são muito compartilhados, né? Canais muito sensacionalistas. Então, a gente tem esse TV Pão com Ovo, TV Injustiça, o canal do Silas Malafaia. Então, canais bem, às vezes, jocosos mesmo, né? Que trabalham com essa pauta e colocam ali o aborto e o ataque a ativistas, principalmente no meio dessa pauta, mas que acabam sendo muito compartilhados. Pode passar, por favor. A gente fez nesse ano também uma análise breve do TikTok, pode passar. Também com os mesmos, como a gente não tinha olhado para o TikTok no ano anterior, a gente
2023 eu vídeos sobre temas relacionados ao aborto desde o começo de 2023 até o final de 2024, e os picos, reparem, são os mesmos, né? Então, mobilizando também muito em setembro do ano passado, de 2023, e em junho do ano passado. No TikTok, especificamente, muito o pronunciamento do Lula, né? Acho que foi um diferencial em relação às outras redes. Pode passar. Mas, quando a gente analisa a qualidade dos textos, a gente teve... A pessoa que mais postou sobre o tema no TikTok no ano passado foi a Carla Zambelli. Ela fez 30 e tantos vídeos, 31 vídeos, só que ela teve pouco alcance. O Nicolas Ferreira, deputado do PL por Minas Gerais, foi a pessoa que mais teve alcance com o tema aborto no TikTok. Então, os 15 vídeos dele tiveram mais de 3 milhões de interações. Ele fez algo bem sensacionalista, que é aquela ideia de colocar a batida do coração do filho dele, falar isso que vocês querem, assassinato de bebês. E aí isso repercutiu muito, foi muito compartilhado, então teve bastante alcance. Por outro lado, pode passar, por favor. Eu não coloquei esse slide, mas está lá no nosso relatório. No campo progressista, quem mais teve alcance foi a Samia Bonfim, deputada também, que foi também com 3 vídeos, ela teve quase o mesmo alcance do Nicolas, assim, então foi bastante... o TikTok dela também mobilizou bastante. A gente fez aí, isso era no geral, né, dos últimos 2 anos, mas quando a gente olhou especificamente para junho, porque a gente queria entender se tinha tido alguma diferença durante o debate sobre o PL 1904, e a gente entendeu que sim, teve. Que durante junho de 2024, especificamente, a gente teve mais conteúdos contrários ao PL do que favoráveis, né? Então, assim como a pesquisa da Quest que a Laura mostrou, a gente percebe que, de fato, o PL, ao longo de toda a pesquisa, a gente vai tendo essa percepção que quando a gente mobiliza a questão do PL 1904, que é uma retirada de direitos, que é entendido como uma retirada de direitos, isso tem mais adesão contrária ao PL do que favorável, né? Então, no termômetro do debate, de maneira geral, o que a gente percebe é isso, que quando as pessoas, quando é uma questão de proteger a infância, especificamente, não mulheres, as meninas, né, as crianças, não é nem só meninas, é criança, né? Isso tem mais adesão do que quando a gente fala sobre descriminalização do aborto. Próximo, por favor. Aí só passando rapidinho também para o Facebook e Instagram, a gente olhou especificamente para o mês de junho e julho, pode passar próximo também. Mais um, por favor. Mais um. Os 2 gráficos são parecidos, né? Então esse debate aumenta ali em 17 de junho, em 14 e 17 de junho, que são as datas da mobilização do Criança na Mãe. Pode passar, por favor. Eu queria só falar um pouco sobre esse gráfico, porque a Laura falou do alcance, do engajamento que teve o post do Nem Presa Nem Morta no Instagram, e de fato o Instagram é a rede que mais tem acesso, que mais tem engajamento em posts progressistas, é uma rede que conseguiu, onde se tem conseguido fazer algum debate não tão focado no olhar mais conservador. E isso tudo é mobilização orgânica, né? Acho que é importante dizer isso. Tudo isso aqui é post que foi feito, que teve adesão, que as pessoas foram lá, curtiram, comentaram. No ano passado, em 2023, quando a gente fez esse relatório no ano passado, a gente fez o mesmo gráfico e a gente conseguiu perceber que só tinha um perfil progressista no Instagram que tinha ficado entre os 15 com mais interações, que era o perfil do Mídia Ninja. E nesse ano, de fato, o Mídia Ninja está ali também com maior alcance em posts sobre o tema, mas a gente tem, por exemplo, Nem Presa Nem Morta, o Portal Catarinas, Brasil de Fato, o post da Erika Hilton, o Planeta Ela também. Então, perfis que tiveram algum alcance com posts progressistas, o que, de novo, nos mostra que quando o debate é sobre criança, há mais espaço para uma visão diferente, né? Aí eu queria também chamar a atenção para 2 atrizes que estão ali, que são a Paula Oliveira e Bela Campos. Cada uma delas fez um único post com a hashtag Criança Não é Mãe, que explodiu, assim, de interação, e isso mobilizou bastante o debate. A gente entende, olhando para esses dados, que é essencial a bolha, né? Conseguir conversar com pessoas que não estão dentro do ativismo, que não estão dentro da militância, porque essas pessoas conseguem chegar a um público diferente. E, de fato, aqui isso mobilizou bastante. Né? Não é fácil, né? É um desafio, mas tem um impacto muito grande quando isso acontece. Só tinha 2 perfis conservadores entre os perfis que tiveram mais engajamento, que são Conexão Política Brasil
E o Brasil Paralelo, que é uma produtora de conteúdo conservador, acho que todo mundo já ouviu, deve ter ouvido falar no Brasil Paralelo, a gente vai falar um pouco mais sobre eles na sequência. Pode passar, por favor. Agora eu vou entrar na parte da meta-ads, que é, acho que uma parte importante para a gente olhar para esse debate, porque meta-ads é a biblioteca de anúncios da Meta, né? O meta-ads é o sistema de publicidade da Meta, e todos os anúncios que são feitos dentro da meta-ads são os que circulam no Instagram, no Facebook, no Messenger e via Audience Network, que é o sistema de anúncios da Meta para outros sites, assim, né? Parece com mídia programática, assim, né? Isso é post de funcionário, né? Eu publiquei um post, quero funcionar, bota ali R$10, R$15, R$20, enfim, 50, R$100. A gente fez uma busca dentro da biblioteca de anúncios da Meta para tentar identificar que tipo de conteúdo era impulsionado com a palavra aborto, especificamente, né? Para tentar entender quem é que estava pagando para veicular esse tipo de conteúdo. Porque, como a gente viu nos posts com conteúdo orgânico, a gente conseguiu ter um predomínio de debate progressista. A gente chegou, então, a gente não limitou tempo, a gente queria olhar desde o início da biblioteca, ela está no ar desde 2018. Desde 2018, a gente encontrou 24.126 anúncios, feitos por 4.000 páginas, e anúncios que alcançaram 632 milhões de impressões. Só um adendo que acho que é importante explicar. Quando você patrocina um post, você pode tanto patrocinar um post que é seu, que você fez nas suas redes, quanto você pode fazer um dark post, que é um post que só vai ser impulsionado. Ele não vai ficar na sua timeline, mas ele vai ser impulsionado. E aí você define um período para aquele anúncio ficar no ar. Depois que aquele anúncio sai do ar, ele não continua disponível. Então, é muito provável que o número seja muito maior que isso, porque os anúncios não estão mais no ar. O que fica no ar depois que o anúncio parou de ser veiculado para o público geral são os anúncios que são classificados como temas políticos, sociais ou eleições, que são anúncios que a Meta definiu que precisam ser classificados dessa forma, e anúncios que precisam ser classificados dessa forma ficam disponíveis depois. Essa é o único acesso que a gente consegue ter de dado de anúncios que já não estão no ar, é esse tipo de anúncio político. Só que o que acontece? Alguns anúncios sobre saúde, por exemplo, não são colocados como temas sociais, políticos, então a gente não tem acesso. Por isso que acho que é importante fazer esse adendo, porque é bem provável que o número seja muito maior do que isso. Pode passar, por favor. E aí, desde 2018, a gente tem alguns picos na quantidade de anúncios que circularam. Então, a grande maioria dos anúncios, do investimento que foi feito em anúncios desde 2018 foi no final de 2023, um pouco depois do debate sobre a DPF 442, quando o Brasil Paralelo fez um anúncio sobre o documentário Duas Vidas, que é um documentário justamente anti-aborto, e que circulou, foram 537 anúncios que eles fizeram sobre esse tema, só em outubro. Antes disso, a gente tinha tido, em setembro de 2022, também foi, se não me engano, é o Dia Nacional, Dia Latino-Americano da Luta pela Descriminalização do Aborto, que também gerou uma reação de candidatos, né, pouco antes da eleição de 2022, de candidatos que se posicionaram contra. Além disso, o outro pico também tinha sido durante um lançamento de um documentário da Brasil Paralelo, em 2021, e lá em 2018 a gente tem um pico também no final, na reta final da campanha eleitoral. E aí a gente quis entender se isso acontecia muito próximos às campanhas e por quê e quem eram essas pessoas. Lá no relatório, eu não vou conseguir detalhar aqui, senão a gente ia ficar mais 3 horas só na minha apresentação. Mas lá no relatório a gente foi, em todos os anos eleitorais, medindo quem foram os candidatos que mais investiam dinheiro em anúncio sobre aborto. São sempre candidatos conservadores que investem muito dinheiro em anúncio. E a Brasil Paralelo. Pode passar, por favor. Em 2024, teve mais de 7,6 milhões de reais investidos. Desde 2018, a gente teve mais de 7,6 milhões de reais investidos em anúncio sobre aborto, e só 2,2 milhões são só em 2024. Ou seja, nos últimos 2 anos, especificamente, teve muito dinheiro investido em anúncio para divulgar campanhas anti-aborto. Pode passar, por favor.
Por que eu digo que foi em campanhas anti-aborto? Porque quando a gente olha para os top anunciantes, a gente percebe que são, de fato, todos eles candidatos conservadores. Então, eles estão investindo forte nessa pauta. Claro que nem sempre são anúncios especificamente sobre isso. Às vezes são anúncios que divulgam uma agenda conservadora e essa agenda cita aborto, né? Mas tá ali o conteúdo de aborto entre os outros. Então, quem mais investiu na história em anúncios sobre aborto foi a Brasil Paralelo, que já investiu mais de 1,3 milhões de reais, com 76 milhões de impressões nos seus anúncios. E aí vejam que tem a BP Select, que também é uma empresa do Grupo Brasil Paralelo, então somando os dois aí, a gente tem muito dinheiro, quase 90 milhões de impressões. Além disso, Ricardo Nunes, né, candidato a prefeito em São Paulo, que também atuou em outras frentes, né, com anti-aborto. A gente teve Paulo Cogos, que foi candidato, se não me engano, a vereador nas últimas eleições. Jair Bolsonaro, enfim, várias pessoas que já são conhecidas do debate, e a Destra, que é a produtora do Nicolas Ferreira, né, uma produtora ligada ao Nicolas Ferreira. Pode passar, por favor. Quando a gente olha para o gráfico só de anos eleitorais, a gente percebe que também em 2022 foi o pico do investimento, né? Mas quando a gente são eleições municipais, não é assim, pouco relevante também, que não é tão diferente de gráfico, né? Então a gente pensa que durante as campanhas presidenciais, nossa hipótese era de que ia ser muito investido em campanhas presidenciais e menos em municipais, mas não. Campanhas municipais a gente também tem muito dinheiro investido em anúncios contrários ao aborto, né? Pode passar, por favor. Esses gráficos vão estar lá no nosso relatório, então a gente tem um para cada um dos anos eleitorais, eu só trouxe ele aqui para explicar um pouquinho isso. A gente teve, então, a gente olha para quem são esses candidatos, coloca todos os valores investidos, né? Pode passar. E aí, fora do período eleitoral, a gente também fez uma comparação, e, de novo, o Brasil Paralelo e a Destra são os maiores investidores em anúncios sobre aborto. O único nome que está aí, que não é um nome conservador, é o BuzzFeed Brasil, que teve um documentário que eles fizeram sobre outra coisa, né? Uma série sobre as primeiras damas, e aí fala sobre uma primeira dama que defendia a legalização do aborto, mas tirando isso, todos os outros são ou produtoras, empresas de formação, escolas conservadoras ou candidatos. Pode passar, por favor. Então a gente percebeu que houve muito esse uso dos anúncios para adicionar conteúdo de formação ideológica conservadora, e é importante falar que para quem está do lado progressista, é muito difícil fazer investimento em anúncio sobre aborto, né? A Laura aqui pode confirmar o que eu estou dizendo. Eles derrubam, né? A Meta derruba, ou porque tem alguma denúncia, ou porque entende que é um tema sensível, mas é engraçado que quando não aprova, né? Então tem essa limitação, né? Disse que a plataforma é neutra, que o conteúdo é o que determina, mas a plataforma não é neutra, claramente, né? Se isso é barrado de alguma forma, se não é possível impulsionar, primeiro que a gente não tem tanto dinheiro, né? Começa por aí, né? Tem muito dinheiro envolvido, porque são muitos milhões envolvidos nessa pauta, né? Pode passar, por favor. Então, o que a gente consegue perceber, né, de principais achados em relação à meta, especificamente, aos anúncios, é que a Brasil Paralelo, de fato, tem esse protagonismo, que o campo progressista não consegue ser coeso. A gente vai olhar para os principais anunciantes, e em um determinado ano o Lula aparece como um dos principais anunciantes. Só que ele não está anunciando como progressista, ele está se defendendo de uma acusação de ser abortista. Então, não significa que, embora seja um candidato progressista, e aí, quando a gente vê essa frente de posicionamento do governo, no caso do Conan, a gente de até 1 ano de idade, que eu acho super curioso, assim, né? Tipo, são pais com crianças muito novinhas, e aí eles entendem que esse público vai estar mais sensível, e aí eles direcionam os seus conteúdos para esse tipo de público. Mulheres, por determinadas regiões que são mais progressistas, então eles estão investindo em regiões mais progressistas,
Pode passar, por favor. E para fechar, só um resumo, então, né, pode passar, um resumo, assim, do campo conservador, quando a gente olha para como as redes conservadoras, como os conservadores estão usando as redes digitais, a gente percebe que o debate segue pautado em valores religiosos, né, então o predomínio desse argumento relacionado à questão de Deus, de defender os inocentes e de, enfim, demonizar quem é contrário. Uma agenda muito forte antifeminista, então as feministas sendo muito atacadas. Isso dialoga com outra pesquisa que a gente fez no NetLab sobre misoginia no YouTube, também antifeminismo muito forte, a gente virando vilã severa, assim, dentro da discussão. Um debate muito focado no punitivismo, né? Então, essa questão de, houve um argumento de as pessoas progressistas defendendo que as meninas estavam sendo mais punidas que os estupradores, quando, do outro lado, dizendo-se que não, que deveria-se sim punir os estupradores, né? E muita desinformação, né? Como eu disse, muito site de fake news e muita circulação de fontes não confiáveis, posts de rede social sendo compartilhado como notícia e tudo mais. Pode passar? Acho que é o último. É isso mesmo. É isso, gente. Enfim, desculpa aí acabar com a esperança de todo mundo. Espero que nos inspire a usar. A questão da gente na necessidade do